Olá, meus amigos web espectadores, sejam bem-vindos para mais um programa Show de Negócios com João Lira. O assunto que nós vamos tratar hoje aqui é de fundamental importância para nós brasileiros, tocantinenses, palmenses, que estamos iniciando assim um final de ano bem agitado, com política, com promessas e tudo mais. Conosco, professor Granja, como é muito mais conhecido, formação em economia pela UFAL, com mestrado em desenvolvimento regional e agronegócio pela nossa Universidade Federal do Tocantins. Professor Granja, satisfação de tê-lo aqui no nosso programa Show de Negócios com João Lira. Eu que agradeço. Muito bem, professor. Bom, economia, muitas vezes, quando se fala em economia, as pessoas são um tanto quanto ou arredias ou mal informadas ou fazem de conta, professor, que não pertence a esse negócio de economia. Esse sentimento a gente vê com empresários que a gente conversa, a gente não se sente, ou pelo menos a gente sente também um pouco, todo mundo é economista, professor? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que a economia em si, ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas alguns conhecimentos básicos são necessários. O maior problema que eu percebo, na realidade, quando se tenta discutir a economia, é que aqueles que tentam discutir a economia, tentam discutir sem conhecimentos básicos. O que eu costumo dizer que é o seguinte, que o brasileiro ele tem um pouco de técnico de futebol, de médico, de advogado, de economista, né, de administrador e no fundo não tem nada. Por quê? Porque falta muitas vezes conhecimento para discutir exatamente o fato, para entender o que é a economia em si. E as leis básicas da economia, como lei de oferta e demanda, que é um negócio bem simples. Então, quando as pessoas tentam entender e procuram se informar, elas vão procurar saber cada vez mais do que é economia, do que se trata a economia, o que é que elas buscam, né, com o seu conhecimento. Por exemplo, o empresário, quando ele vai abrir um novo negócio, via de regra, ele procura se informar quem são seus concorrentes, ou seja, ele procura informar quem são aquelas pessoas que vão entrar, né, na concorrência de mercado com eles, ou seja, quem são os ofertantes do produto que ele tem a oferecer. Então, isso é um meio da pessoa procurar entender de forma instintiva o que é economia. Então, o ideal, na realidade, é que as pessoas procurem se informar também de forma mais acadêmica, ler um pouco mais, para entender exatamente o que é um pouco mais de economia, e não só ficar naquele disse-me-disse que as pessoas costumam falar. O professor Granja, isso não poderia ser muito mais colocado nos nossos bancos de escola, para que a gente iniciasse a nossa vida como adolescente, já entendendo um pouquinho mais de como funciona o mercado? Isso não seria... Isso existe essa prática hoje? Não existe? Como é que anda isso? Olha, é interessante essa tua pergunta, porque a gente tem que entender o seguinte. Historicamente o Brasil, tá, e isso você pode pegar a partir da fundação da República, né? Você percebe que o Estado quer ser sempre o paizão. O Estado fornece tudo, o Estado dá tudo. Quando você vai partir para a área de educação, né, acredito que todo mundo já deve ter passado por isso, quem chegou à universidade, que passou pelo ensino fundamental, ensino médio, fez cursinho, via de regra, a gente aprende muitas vezes que o mercado é o mal, né? Que o sistema capitalista ele é errado, né? E não é bem assim, tá? Então, não é a questão de você ensinar o que é economia só, mas a questão de você ensinar todas as vertentes do que é um sistema econômico. E muitas vezes as pessoas direcionam isso de forma que não dê todo o acesso à informação em sala de aula para o aluno, né? Por exemplo, se formos pegar uma disciplina simples que tem
no ensino fundamental, matemática. Quando você vai trabalhar funções, por exemplo. Funções do primeiro grau é a base para você entender o que é uma equação de demanda e uma equação de oferta, de forma simples. Tá? Então, a partir do momento que você começa a contextualizar para o aluno determinadas situações e também inserir um pouco de filosofia liberal, né? Alguns clássicos liberais, que é interessante entender a liberdade que a pessoa tem e o direito que ela tem de ser livre. Tá? Se isso acontecesse, acredito que em 1 ou 2 gerações, talvez em 3, resolvêssemos parte desse problema, do nosso problema, né? Que é justamente essa criminalização do empresário que muitas vezes acontece, né? E que o Estado é o paizão, e que o Estado dá tudo, e que o Estado é o protetor geral, né? Eu me recordo muito bem, o meu pai, professor, ele era um grande empresário no Nordeste, ele era caracterizado como um grande empresário, tinha muitos funcionários, tinha várias empresas. Ele era traumatizado na igreja, ele não ia para a igreja. Quando tinha aquela fábula, aquela passagem da Bíblia que falava que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico, ele ficava apavorado com aquilo, ele achava aquilo ali um horror e ele se sentia ultrajado com aquilo ali, né? Então, eu acho que desde pequeno, pelo menos, eu sou vítima do tal mercado. O mercado, ele não perdoa, professor. O mercado, ele é bruto, ele é mau, né? Ele abre as oportunidades, mas também ele não... E o senhor usou um ditado seu que eu achei bastante interessante em off. Gostaria que o senhor dissesse e falasse um pouquinho mais sobre mercado. Nós vivemos num estado novo, numa capital nova, onde várias oportunidades estão surgindo a todo momento, né? Gostaria que o senhor desse uma pincelada para esses nossos empreendedores, essas pessoas que estão iniciando a sua luta e a sua vida nos negócios, pudesse ouvir um profissional renomado na economia. Por favor. Bom, obrigado pelo nome renomado. Mas vamos lá. Eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, que se existe um Deus mercado, ele é bem diferente do Deus cristão. Porque esse próprio ditado que você falou aí, né, que é uma passagem da Bíblia, uma passagem da Bíblia que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, isso aí tem a ver justamente com a questão do perdão, né? E dentre outras interpretações que você pode trabalhar com isso. Mas o ideal é que a gente tem que entender o seguinte, que os Deus cristão, ele perdoa, que é o foco do ditado que eu tinha falado em off. E o Deus mercado não. O Deus mercado não perdoa. Se você errar, errou. E ele não dá perdão. Mas nisso daí eu me lembrei de uma fala de um professor meu, que ele era formado em economia e administração. Que ele chegava para a gente e dizia em sala de aula o seguinte, o que é errar é humano? Aí a gente sempre aprendeu, né, que errar é humano, né? Ele chegou e disse, não, errar não é humano. Errar é falta de informação. Se você tem informação exata, correta, desde o primeiro momento, você não erra. Então, errar não é humano. Errar é pura e simplesmente falta de informação. Se você tem a informação correta desde o primeiro momento, se você busca a informação correta, se você busca se especializar, se você busca entender o que é o mercado, você não vai errar, você vai ter crescimento, você vai ter sucesso. Vai prosperar. E vai prosperar, porque foi isso que aconteceu ao longo da história da humanidade com o surgimento do capitalismo. Tá? De forma simples, para ilustrar e para os seus telespectadores entenderem, que é o seguinte, o que é necessário para você ter um sistema capitalista? Tá? 3 bases. Primeiro, o trabalho assalariado. Tá? Segundo, um sistema financeiro minimamente estruturado. Certo? Ora, com um sistema financeiro minimamente estruturado e com trabalho assalariado, tá? Você tem 2 bases do capitalismo. Aí falta a terceira, tá?
Ora, sistema financeiro e trabalho assalariado, você precisa o quê? Do livre mercado. Então, e o mercado hoje em dia, que ele pode ser físico ou virtual, né? Mas vamos voltar um pouco lá atrás, né, na história. Quando você pega a ascensão do mercado, da economia, ela se deu justamente porque, ao longo do tempo, né? Vamos imaginar quando você não tinha todo mundo com trabalho assalariado, você não tinha um sistema financeiro minimamente estruturado, só que você tinha um mercado, você tinha um escambo, você tinha troca de mercadorias. E foi justamente quando as pessoas deixaram de serem nômades e passaram a ser sedentários, ficar num determinado local. E a partir daí, olha que formação interessante, quando as pessoas começam a se juntar, começam a ter especialização de trabalho, cada um fazer uma etapa do trabalho que precisava para sobreviver, você começa a ter a formação do Estado. E a partir daí você começa a ter toda a evolução do mercado a ponto de fazer com que a sociedade começasse a crescer. Tá? Veja bem, eu não sou adepto, né, da ausência total do Estado. Não, o Estado ele tem que existir, mas ele tem que existir com algumas premissas básicas. E o mercado, né, o livre mercado é uma delas, para que você permita que as pessoas empreendam, para que as pessoas cresçam. Joseph Schumpeter falava muito disso, né, que o empreendedorismo ele justamente que permite a inovação e permite que o Estado saia das crises. Né? Então, essa questão é fundamental e básica para entender. Se a gente for pegar uma pessoa que morava 200 anos atrás, que vivia 200 anos atrás e morava na Europa ou no Brasil, tá? Ela não tinha um acesso à informação, a alimentos, à bebida que nós temos hoje. Tá? E o livre mercado é que propõe isso. Vamos pegar o brasileiro mesmo, quem tem aí de 40 anos para cima, né? Ou próximo dos 40 anos e para cima. Vamos imaginar a década de 80, que a gente estava lá na adolescência. Tá? Ora, na década de 80 a gente não tinha acesso à quantidade de alimentos e bebidas que nós temos hoje. E o que foi que permitiu isso aí? O livre mercado, a abertura da economia brasileira. Então, é interessante que as pessoas entendam o quão importante é o livre mercado. E essa concepção, esse contexto, né, do livre mercado é fundamental, porque é justamente aí que você tem o equilíbrio do mercado ao longo do tempo. Crises econômicas existem? Existem. E elas são necessárias para que o mercado ele se adeque às novas situações e surja com novas tecnologias, com novos empreendimentos, uma nova força de trabalho, uma nova maneira de fazer. Isso é fundamental. Ele é cíclico, professor? O mercado ele é cíclico. Sempre foi cíclico. A economia ela é cíclica em si. Né? E o mercado, a maneira que o mercado se comporta, né? Que é o que a gente fala dos chamados ciclos econômicos, isso permite justamente o quê? Que você, em momentos de recessão, né, você crie novos mecanismos e novas estruturas para que o mercado comece a crescer, ou seja, você começa a gerar novos empregos, você começa a ter novas empresas e por aí vai. Aí vem o empreendedorismo, a forma de ver as novas soluções, novas estratégias. Que não pode ser criminalizado, muito pelo contrário, ele tem que ser incentivado. Né? As startups, os novos modelos de negócio, todos isso aí tem que ser incentivado cada vez mais. Né? E permitir o quê? Que a pessoa se liberte das travas do Estado. Professor, vamos falar um pouquinho desse tamanho do Estado, eu já tive a oportunidade de trabalhar no Estado e eu vejo que muitos governantes, eles procuram não fazer o feijão com arroz, e sim inventar novas formas e novas peripécias. E também, para que ele chegue lá, ele promete muito e promete o que não pode cumprir. Né? Sobre o tamanho do Estado, o que é que o senhor tem a nos deixar numa época onde nós vamos ter em breve eleições para governo de Estado. Né? Eu lhe pergunto, coloque, dê o seu posicionamento em relação a esse tamanho do Estado, por favor. Tá. Bom, esse tema é um tema extremamente polêmico, porque a maioria das pessoas elas vão defender um Estado cada vez maior, certo? Um Estado cada vez mais
inserido dentro do sistema econômico, né? Em alguns casos até dentro do sistema produtivo. Tá? Eu gostaria de começar a falar do Estado fazendo uma relação com a empresa. Né? Uma empresa, quanto mais ela cresce, mais eficiente ela tem que ser. Concorda? Concordo plenamente. Se essa empresa não for eficiente, qual vai ser o destino dela? Ela quebra. Ela quebra. Isso não acontece com o Estado. Quanto maior o peso do Estado, quanto maior a inserção do Estado, né, mais ele precisa gastar. E para ele gastar, ele tem que arrecadar mais. E para arrecadar mais, ele vai cobrar impostos, taxas e contribuições da população, principalmente do empresário, para que ele possa assumir suas despesas, para que ele possa assumir os seus gastos. Então, quanto maior for o Estado, quanto mais pesado é o Estado, certo? Ele pode prejudicar, né, de forma mais abrupta o próprio sistema produtivo privado, né? O que vai gerar menos emprego, o que vai dificultar o empreendedorismo dentro de uma determinada região. É interessante a gente perceber isso porque quando você vai pegar a roda da economia, né, o ideal é o quê? Que você tenha um Estado que incentive esse processo, né? E isso é interessante, aí já chegando na parte que você falou a respeito do processo eleitoral, né, da eleição que a gente vai ter, é interessante a população entender uma coisa bem simples. É um político que promete menos impostos e mais despesas, alguma coisa não fecha. Essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Eu acho interessante, toda vez quando eu comecei a trabalhar com economia política e com macroeconomia, eu me lembrava de um ditado antigo que eu ouvi na minha infância, quando eu ia lá para Palmeira dos Índios, né? Passar as férias. Que tinha um senhor que dizia o seguinte: um saco de batata, que você tira a batata e não repõe, uma hora ele acaba. Essa é a realidade. Então, um governo que diz que vai diminuir imposto, né, e aumentar a despesa, alguma coisa não vai fechar nessa conta. E mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar para as pessoas. Pode não chegar em 5 anos, mas vai chegar em 10. Mas chega. Chega. Ou seja, isso pode levar uma geração ou duas. Tá? Porque essa conta vai ser paga por alguém. E as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Então, a ideia básica é o quê? Que o Estado ele tem que ser eficiente. Para ser eficiente... Tem que ser light, maneiro. Light, maneiro, e tem que ter bons profissionais. O brasileiro, via de regra, ele tem que parar de dizer, vou fazer o possível, vou fazer o que der. Não, ele tem que fazer o melhor dele. Muitas vezes você chega numa determinada repartição, em determinado local e pergunta para a pessoa, olha, eu tenho isso aqui para resolver e tal. A pessoa chega e diz, vou fazer o possível. Não, vou fazer o meu melhor para lhe ajudar. E ter mais eficiência, ter um Estado mais enxuto. Essa é a minha opinião particular, pessoal, e intransferível. Porque dependendo da linha econômica, né, que o gestor ele vai seguir, aí ele vai querer mais Estado. Só que a população tem que entender, mais Estado, mais despesa. Né? E também não é tratar aqui como se fosse o Estado mínimo, como se fosse ausência de Estado. Não, não é isso. Né? O Estado ele tem 3 funções básicas. Né? A parte jurídica, né, a legislação, a segurança, tá? A parte educacional, certo? E a parte de saúde, né? Que isso é fundamental para o Estado ter. Então, essas concepções de Estado é fundamental. E quando o Estado sai dessas 3, ele geralmente se torna cada vez mais pesado e mais ineficiente e termina prejudicando cada vez mais a saúde, a educação e a segurança, que é o que a gente vê hoje no Brasil inteiro. Muito bem, professor, já na reta final de nossa entrevista, muito interessante essa discussão, eu lhe pergunto, o senhor é uma pessoa otimista com o nosso futuro?
Tocantins primeiro e Brasil? Qual é a sua expectativa para os próximos anos? Olha, essa é uma boa pergunta. Tá, olha, eu espero sinceramente que a população, que os empresários, tá, eles comecem a cobrar realmente dos políticos, né, aquilo que é necessário, né, para o crescimento, que é o que? É deixar o empresário gerar emprego. E como isso acontece? Né, você desburocratizando. Não é que você vai dar isenção de impostos. Vamos pegar aqui a questão do Tocantins em si. Não é que você vai dar isenção de impostos de forma indiscriminada, mas é você realmente ter um estudo que diga, olha, qual setor, né, que alavanca esse estado, que alavanca esse estado, né, e como eu posso incentivar novas empresas, certo? Como eu falei agora há pouco, que o Estado ele tem que se preocupar o quê? Com educação, saúde e segurança. Segurança é segurança jurídica para o empresário. Sim, sim. Né? Não é só botar o policial na rua, certo? Mas é segurança jurídica para o empresário. É ter um arcabouço de legislação, de políticas que realmente viabilizem isso daí e que permita, por exemplo, você abrir uma empresa e ter uma empresa funcionando em, no máximo, 2 dias. E não ter essa em um dia, em 5 horas. Tá? E não ter esse excesso de burocracia que faz com que o Brasil ele tenha uma média muito superior à maioria dos países desenvolvidos para abrir uma empresa, para abrir um negócio. Isso é extremamente complicado. E para fechar, a gente nem fala, né? Para fechar é Para fechar é extremamente complicado. Última pergunta da nossa entrevista, professor. A nossa solução, o nosso futuro passa pelo agronegócio? Olha, eu acredito que não só o agronegócio, tá? Mas o comércio, o serviço, a indústria, de um modo geral, a indústria ligada ao agronegócio, né, que seria a parte agroindustrial. Você tem no Tocantins, basicamente, 2 polos importantes, que é Gurupi e Araguaína, certo? Todos eles à margem da BR-153, com a ferrovia Norte-Sul também, próximo. Então, é interessante entender que o Estado ele tem localizações estratégicas com esses 2 grandes municípios e extremamente importante. E no meio deles você tem Palmas, que é uma cidade administrativa. Né? Então, o Estado do Tocantins ele tem um grande potencial de crescimento e desenvolvimento. Ele precisa melhorar a sua logística. Tá? Na minha opinião, eu acredito que se o Estado pudesse incentivar cada vez mais empresas privadas de logísticas aqui para nos atender, sei lá, lançar uma ideia aqui que para muitos vai ser absurdo, conseguir brigar junto com o governo federal, privatizar a BR-153, tá, para melhorar todo o fluxo logístico, certo? Seria fundamental. Né? Algumas pessoas podem dizer, ah não, mas privatizar, olha, tem algumas rodovias que foram privatizadas no Brasil com sucesso. São cases de sucesso. Né? E com menos acidente, com maior apoio, né? Inclusive para os carros que quebram, para a população de modo geral. Então, assim, por que não? Por que não melhorar a nossa estrutura logística para permitir que a gente consiga exportar cada vez mais? Essa semana teve essa briga comercial com a China e com os Estados Unidos. A soja americana foi sobretaxada, tá? O que permite que a soja brasileira ela tenha mais competitividade. Ela vai ter um aumento de preço aí, certo? No mercado internacional, mas ainda assim ela vai ficar mais barata para vender do que a americana. Se a gente tiver um sistema logístico muito mais avançado do que a gente tem hoje, olha, o Tocantins seria um estado que nadaria de braçada. Muito bem. Entendeu? E uma coisa que o estado tem que entender é o seguinte, que aí é uma questão, me permitindo só, porque aí você prolongou, você me lembrou de um assunto, eu vou ter que prolongar um pouquinho, que é a chamada curva de Laffer, né, que é o aumento da carga tributária.
chega um determinado nível aí, próximo dos 33%, 35%, salvo engano, que o Estado ele deixa de arrecadar. Ele começa a arrecadar cada vez menos. E é uma coisa interessante que você observa que é melhor você ganhar no preço ou na quantidade vendida. Certo? Então, se você tem menos impostos, tá? Ou uma diminuição de impostos em locais estratégicos e até mesmo para o consumo da população, tá? Você tende a vender mais. Se você tende a vender mais, o Estado tende a arrecadar mais. E é isso que o Estado tem que fazer, ou seja, ele tem que ter um estudo para saber onde ele pode realmente baixar os impostos. Tá? Porque na hora que ele tiver esse estudo, ele saber, olha, esses produtos é o que a gente chama na economia... Onde vai impactar lá na frente. Exatamente, que é o que a gente chama de produtos elásticos. Né? Quando baixa o preço, ele vende mais do que proporcional à queda de preço, ou seja, você termina arrecadando mais. Então, o Estado tem que fazer um estudo desse, tem que ter uma equipe que faça isso de forma mais calma, mais tranquila, bem objetiva. Tá? Sem politicagem. Sem politicagem, exatamente isso. Para não privilegiar amigos, e sim o empresário que realmente quer trabalhar. Muito bem. Se deixar esse indivíduo trabalhar, fazer o serviço dele, deixar ele ser eficiente, tá? Com toda certeza o Estado tende a crescer cada vez mais. Muito bem, agradeço a sua presença aqui. Gente, de olho na economia, de olho no mercado, só aqui, no Show de Negócios com João Lira, sempre trazendo grandes novidades, toda semana, toda segunda-feira. Professor, muito obrigado pela sua atenção, seja muito bem-vindo e os governos, seja lá quem for que vier aí pela frente, com certeza pode contar com profissionais dos diversos segmentos que nós temos verdadeiras preciosidades aqui no Tocantins, eu tenho certeza, para poder ajudar a esse Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço.